Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Andresa, narradora do Lendo Entre Linhas, um canal de audiolivros que já conta com vários títulos em formato de áudio. Mas desejamos trazer muito mais. E para fazer isso acontecer, precisamos da sua ajuda. Que tal ser um apoiador do canal? Você pode fazer uma doação no valor que desejar, através do link ou a chave Pix listados aqui na descrição do vídeo. Sua doação é muito importante para manter o canal ativo e a leitura chegando cada vez mais longe. Contamos com você. Beijão e fiquem com os novos capítulos a seguir. Capítulo 23. O fogo aumenta. Houve uma mudança na aldeia onde a fonte jorrava e o consertador de estradas quebrava pedra todo dia para extrair dessa faina o pão destinado a manter corpo e alma juntos. A prisão na sua fraga já não parecia tão dominante quanto outrora. Havia ainda soldados a guardá-la, mas não muitos. Havia oficiais para guardar os soldados, mas nenhum deles saberia dizer o que faria. Exceto isto. Não seria provavelmente o que lhes ordenassem. Por toda parte, o campo era só ruína e desolação. Toda folha verde, toda relva fresca, todo grão maduro eram tão enfesados e pobres quanto os camponeses. Dobrados como os camponeses para a terra, oprimidos, espezinhados. Casas, cercas, animais domésticos, homens e mulheres, crianças e até a própria terra. Tudo atingira o último extremo. Monsenhor, altamente estimável, as mais das vezes se tomando como indivíduo, Monsenhor era uma bênção para o seu país. Dava um ar cavalheiresco às coisas, era um modelo de vida luxuosa e brilhante e de quantos refinamentos se possam imaginar. E não obstante, a classe a que Monsenhor pertencia e que o fizera assim era a grande responsável, de uma maneira ou de outra, pelo catastrófico estado a que o reino chegara. Estranho que a criação, feita expressamente para Monsenhor, estivesse daquele modo seca e estorricada. Havia algo positivamente errado com os planos do Eterno. Mas era assim, todavia. Quando a última gota foi extraída das pedras e virada em falso a última rosca do parafuso, pois perdera com o uso a garra, Monsenhor começou a voltar as costas a um fenômeno tão baixo quanto inexplicável. Mas não era a mudança que se observava na aldeia e em outras aldeias como aquela. Monsenhor a tinha sem dúvida sangrado até a última gota, torcido e retorcido. E raras vezes a honrara com a sua presença, exceto para os prazeres da caça, que consistia ora em perseguir o próprio homem, ora os outros animais. Para a preservação desses prazeres, Monsenhor fazia imensas e edificantes reservas de uma bárbara e estéril selvageria. Não. A mudança consistia mais na aparição de estranhas fisionomias de baixa classe do que na desaparição dos traços finamente cinzelados, aristocráticos, beatificados e beatificantes de Monsenhor. Pois, naquele tempo, enquanto o consertador de estradas trabalhava, solitário e coberto de pó, nem sempre atormentado pela ideia de ser ele mesmo o pó, que ao pó haveria de reverter, estando tão ocupado em cogitar no que haveria de comer na ceia e de quanto mais comeria se pudesse. Naquele tempo, quando lhe acontecia levantar os olhos da sua faina para a paisagem, vinha sempre alguma figura que se aproximava a pé e cuja aparência, uma raridade em outras épocas, era agora comum. À medida que a figura avançava, o consertador de estradas verificava sem surpresa tratar-se de um homem de cabeleira hirsuta e aspecto quase bárbaro, alto, de tamancos nos pés, os quais mesmo para um consertador de estradas eram grosseiros. Um homem agreste, rude, escuro, coberto da poeira e da lama de muitas estradas, ensopado da umidade de muitas baixadas pantanosas, eriçado dos espinhos, das folhas e do musgo de muitas veredas de floresta. Pois um desses desconhecidos surgiu-lhe pela frente como um fantasma num belo dia quente de julho, quando ele estava sentado no seu monte de pedras ao abrigo de um talude, para esconder-se de uma saraivada de granizo dessas que soem ocorrer de chofre no verão. O homem o encarou.
Olhou a aldeia no seu vale, o moinho e a prisão no rochedo. Identificados todos esses acidentes no que quer que ele tivesse como cérebro, disse num dialeto apenas inteligível: Como vão as coisas, Jacques? Tudo vai bem, Jacques. Toque aqui. Apertaram-se as mãos e o homem sentou-se nas pedras. Não almoça? Janto apenas, disse o consertador de estradas com ar faminto. É a moda, rosnou o outro. Não vi ninguém almoçar em lugar nenhum. Sacou um cachimbo enegrecido, acendeu-o com a ajuda de uma pederneira e fumou até que o fornilho ficou em brasa. Depois, de repente, tirou-o da boca, deixou cair nele algo que tinha entre o polegar e o indicador, que logo ardeu e dissipou-se numa baforada de fumaça. Toque aqui, disse por sua vez o consertador de estradas, observando essas operações. E de novo se cumprimentaram. Esta noite? Perguntou este. Esta noite, respondeu o estranho, pondo de novo o cachimbo na boca. Onde? Aqui. Deixaram-se ficar sentados no monte de pedras, olhando-se em silêncio, enquanto o granizo cortava o ar entre eles como uma carga de baionetas em miniatura. Até que, finalmente, o céu começou a clarear para os lados da aldeia. Mostre-me o caminho, disse o viajante indo até a crista da colina. Olhe, disse o consertador de estradas apontando. Você vai por ali, depois em frente, toda a vida, pela rua, até passar por uma fonte. Para o diabo com tudo isso! Interrompeu o outro, varrendo a paisagem com os olhos. Não vou por rua nenhuma, nem passo em fonte nenhuma. E depois? Bem, é a cerca de 2 léguas para além daquele outeiro que domina a aldeia. Bem, quando você deixa seu trabalho? Ao pôr do sol. Pode acordar-me antes de ir-se. Há 2 noites que ando sem parar. Deixe que termine meu cachimbo e durmo como uma criança. Você me chama? Certo. O andarilho fumou, guardou o cachimbo, tirou seus pesados tamancos e deitou-se de costas nas pedras. Logo dormia como um bem-aventurado. Enquanto o consertador de estradas trabalhava numa nuvem de poeira, as nuvens que tinham trazido granizo se afastaram, tangidas para longe, revelando largas bandas e listras de um céu luminoso a que correspondiam na paisagem reflexos de prata. O nosso homenzinho, que tinha agora um gorro vermelho em lugar do outro azul do começo da história, permanecia fascinado pela figura jacente nas pedras. Seus olhos muitas vezes voltavam-se para ela. Ele usava as ferramentas de modo automático e dir-se-ia sem grande proveito. A tez bronzeada, os cabelos negros em desordem, o gorro de lã vermelho e usado, a estranha indumentária feita de malha de lã fiada em casa e peles de animais de pelo comprido. O físico poderoso que a vida frugal atenuava, os lábios compridos obstinadamente no sono. Tudo inspirava ao consertador de estradas um temor respeitoso. O viajante vinha de longe, seus pés estavam feridos, os tornozelos em carne viva sangrando. Os sapatões forrados de capim e folhas deviam ser pesados de carregar nos pés por tantas léguas e caminhos tão ínvios, e as roupas que vestia tinham tantos buracos quanto as feridas tinham ele próprio no corpo. Debruçando-se sobre ele, o consertador de estradas procurava descobrir, sem tocá-lo, alguma arma secreta que levasse. Mas em vão, pois o homem dormia de braços cruzados no peito e apertava-os tão resolutamente quanto apertava os lábios. Cidades fortificadas, com suas casamatas, fossos e pontes levadiças, pareciam coisa pouca diante desse Hércules. Valeriam tanto quanto o ar para detê-lo. E quando levantou os olhos do homem para botá-los no horizonte, pôde ver com a imaginação, pequena embora, miríades de figuras como aquela, que nenhum obstáculo teria convergido para objetivos semelhantes nos 4 pontos cardeais. O viajante dormia, indiferente às súbitas rajadas de granizo com intervalos de céu limpo, a mudança de luz e sombra no rosto,
ao bombardeio dos pequenos meteoritos de gelo que o sol logo convertia em diamantes, até que o próprio sol se pôs, esbraseando o horizonte para as bandas do ocidente. Só então, depois de reunir suas ferramentas e aprestar-se para partir, o consertador de estradas despertou-o. Bom, disse o homem levantando-se sobre os cotovelos. 2 léguas depois do outeiro. É isso? Mais ou menos. Bom, adeus. O consertador de estradas foi para casa, precedido por redemoinhos de pó, uma vez que o vento soprava suas costas. E logo chegava à fonte e se esgueirava por entre as magras bestas de carga que ali iam beber água àquela hora. Parecia até falar também com elas quando cochichava o que sabia o povo da aldeia. Quando a aldeia terminou sua pobre ceia, não pulou na cama como de hábito, mas saiu para a rua e ficou na rua. Por um curioso contágio, todos os habitantes puseram-se a cochichar junto da fonte, no escuro, olhando todos, outro estranho contágio, para o céu, mas numa direção só. Monsieur Gabel, principal funcionário público do lugar, ficou inquieto. Saiu para o telhado de casa sozinho e pôs-se também a olhar na mesma direção. Olhava para baixo, por entre as suas chaminés, para as caras escuras reunidas junto da fonte embaixo, e mandou avisar ao sacristão que guardava as chaves da igreja que talvez ele tivesse de tocar os sinos a rebate a qualquer momento. A noite ficou mais escura. As árvores que cercavam o velho castelo solitário agitavam-se ao vento, como se ameaçassem o velho e maciço conjunto de edifícios na treva. A chuva batia impiedosa nos 2 lances de escada do terraço e batia também na grande porta principal, como um mensageiro apressado que quisesse acordar os moradores. Rajadas de vento atravessavam o vestíbulo por entre as velhas espadas e facões, iam gemendo escadas acima e sacudiam as cortinas do leito onde o finado marquês havia dormido. De leste, oeste, norte e sul, através das florestas, 4 figuras de aspecto rude e descuidado convergiam juntas para o grande pátio, esmagando a erva crescida e fazendo estalar os galhos secos debaixo de seus sapatões grosseiros. 4 luzes apareceram ao mesmo tempo no pátio e sumiram-se em 4 direções, e tudo ficou escuro outra vez. Mas não por muito tempo. Logo, o castelo começou a fazer-se estranhamente visível, como que por iluminação própria, como se aos poucos se tornasse luminescente. Depois, uma chama vacilante lambeu a arquitetura da fachada, revelando lugares transparentes e mostrando em nítido relevo onde ficavam balaustradas, arcos e janelas. Elevou-se logo cada vez mais alta, mais larga e mais brilhante. E em breve de toda uma série de janelões saltaram chamas, e as estátuas de pedra despertadas olhavam fixamente através do fogo. Um surdo murmúrio veio de dentro do castelo, onde havia um número reduzido de moradores. Alguém selou às pressas um cavalo e partiu a galope, esporeando ferozmente o animal e lançando grandes esguichos de água para um lado e para outro, até chegar à Praça da Fonte na aldeia, onde se deteve à porta de Monsieur Gabel, coberto de lama e de espuma. Socorro, Gabel! Socorro todo mundo! Os sinos tocaram a rebate, e se isso era socorro, foi o único. O consertador de estradas e seus 250 amigos íntimos, de pé, com os braços cruzados junto da fonte, limitaram-se a olhar a coluna de fogo que subia para o céu. Deve ter bem uns 40 pés de altura, disseram, sem se mexerem. O cavaleiro do castelo e seu cavalo espumante atravessaram velozmente a aldeia e subiram a galope a íngreme rampa de pedra que levava à prisão do rochedo. No portão, um grupo de oficiais contemplava o incêndio. A alguma distância deles à parte estavam os soldados. O castelo está em chamas! Socorro, senhores oficiais! Muita coisa preciosa poderá ainda salvar-se havendo ajuda! Socorro! Os oficiais olharam os soldados que olhavam o fogo, mas não deram nenhuma ordem. Responderam apenas de dentes cerrados e dando de ombros. Pois que arda. O cavaleiro desceu de novo a colina e atravessou a aldeia que se iluminava.
O consertador de estradas e seus 250 amigos íntimos, inspirados como um só homem pela ideia das luminárias, haviam acorrido às respectivas casas e punham velas atrás de cada pequena vidraça poenta. A geral escassez de tudo obrigou os aldeões a pedir velas emprestadas, de maneira um tanto peremptória a Monsieur Gabelle. E como por um momento o digno funcionário público parecesse hesitar e relutar, o consertador de estradas, antes tão submisso à autoridade, observou que carruagens eram lenha da melhor qualidade e que os cavalos seriam excelentes assados na brasa. O castelo foi abandonado à própria sorte e ardeu. No rugido e furor da conflagração, era como se um vento infernal direto das profundezas estivesse a dispersá-lo, desmaterializado pelos ares. E como as labaredas subiam e desciam, as efígies de pedra animavam-se, semelhando os danados nos seus tormentos. Quando uma grande massa de pedra e de madeira me desmoronou, o rosto com 2 pequenas reentrâncias junto do nariz desapareceu da vista. Mas logo reemergiu das nuvens de fumaça, como se fosse o rosto do cruel marquês ardendo na fogueira e lutando contra o fogo. O castelo ardeu. As árvores mais próximas tocadas pelas chamas ficaram crestadas e retorcidas. As mais distantes, incendiadas pelos meticulosos flagelos de Deus, apertavam o castelo esbraseado numa segunda cinta de fumaça. Ferro e chumbo em fusão ferviam na bacia de mármore da fonte. A água evaporava. Os tetos dos torreões pontudos, qual apagadores de velas, derretiam como gelo e escorriam como outras tantas fontes de fogo. Grandes falhas e brechas abriam-se e ramificavam-se nas grossas muralhas, como que num processo de cristalização. Pássaros perdidos rodopiavam a esmo e tombavam na fornalha. E 4 figuras apocalípticas afastavam-se pesadamente para norte, sul, leste e oeste, ao longo de estradas vestidas de treva, guiadas pelo farol que tinham acendido o rumo da sua própria destinação. A aldeia iluminada se apoderara do rebate, e tendo expulsado o legítimo sineiro, tocava agora as alvíçaras. E não só isso. Exaltada pelo incêndio e pelo carrilhonar dos sinos, a aldeia lembrou-se de que Monsieur Gabelle tinha muito a ver com a coleta de aluguéis e de impostos. Embora nos últimos tempos o dito Gabelle só houvesse recolhido uma parcela ínfima das taxas e nenhum aluguel absolutamente. Na sua impaciência de ajustar contas com ele, os moradores cercaram-lhe a casa e exigiram que viesse às falas. À vista disso, Monsieur Gabelle barricou-se e retirou-se para confabular, mas consigo mesmo. O resultado da confabulação foi que o funcionário subiu para o telhado, ocultando-se entre as chaminés, decidido a vender caro a pele se lhe pusessem a porta abaixo. Era homem do sul, pequeno de estatura e de caráter vingativo. Desceria de cabeça por cima do parapeito, esmagando pelo menos 1 ou 2 labrichos. E provável que o pobre homem tenha achado a noite comprida lá no alto com o castelo por único fogo e candeia, e com os golpes na sua porta e o bimbalhar tresloucado dos sinos por acalanto. Isso para não falar de um lampião pendurado justamente diante da porta da muda, se bem que, do outro lado da estrada, e que a aldeia parecia vivamente inclinada em deslocar na intenção dele, Gabelle. Dolorosa expectativa aquela. Uma noite inteira de verão empoleirado como que numa gávea por cima de um oceano de azeviche e pronto a mergulhar nele se preciso. Mas, por fim, as velas se gastaram até os dedos e a suave, amorável madrugada despontou. Os rústicos dispersaram-se, entremunhados, e Monsieur Gabelle escorregou até o chão, são e salvo, pelo menos temporariamente. Num raio de 100 milhas da aldeia e à luz de outros incêndios, funcionários menos felizes que ele, nessa noite e nas seguintes, foram encontrados pela aurora, a balouçar sobre ruas outrora tranquilas, onde nasceram e foram criados. Houve também outras aldeias e outros aldeões menos afortunados que o consertador de estradas e seus amigos, contra os quais os funcionários ameaçados se voltaram com o apoio da soldadesca e que balançaram em um lugar destes. Mas isso não alterava o curso das 4 figuras bravias.
Para norte, sul, leste e oeste, elas marcharam inelutavelmente. E fossem quem fossem os enforcados, o que tinha de arder, ardia. Mas que altura deveria ter a forca que se transformaria em água capaz de extinguir o fogo? Nenhum funcionário, por mais versado que fosse em matemática, seria capaz de calcular. Capítulo 24. Atraído para a rocha imantada. Em incêndios assim e em arremetidas do mar encapelado contra a terra firme, sacudida pelos assaltos de um oceano enfurecido, cujas marés já não têm vazante, só cheias, um oceano que cresce cada vez mais para medo e estupor dos que se encontram na praia. 3 anos se escoaram. 3 anos inteiros de tormentas. 3 aniversários da pequenina Lucy foram tecidos com fio de ouro na sossegada trama da vida da sua casa. Muitas foram as noites e muitos os dias que os moradores passaram a escutar os ecos da sua esquina tranquila, com os corações na boca, se o que lhes vinha era um tropel de pés inumeráveis. Na mente deles, os passos se tinham tornado passos de um povo inteiro, em tumulto à sombra de uma bandeira vermelha, um povo que um condão persistente e terrível transforma numa horda a voz de que a pátria estava em perigo. Monsenhor, visto como classe, dissociou-se do fenômeno de não ser mais apreciado, de ter se tornado indesejável. E a tal ponto que ficar na França representava um risco, e até 2, o de ser expulso e o de ser morto. Como o camponês da fábula que conjurou o diabo a duras penas, mas ficou tão apavorado à sua vista que não soube perguntar-lhe nada, fugiu. Da mesma forma, Monsenhor, depois de ter a audácia de ler o Padre Nosso de trás para frente anos a fio, e de fazer tudo o que era encantação para invocar o tinhoso, logo que pôs os olhos nele, deu sebo às canelas com salto alto e tudo. O brilhante Ile de Vif da corte se fora, ou servira de alvo às balas dos patriotas. Nunca iluminara bem a situação dessa famosa clarabóia de Versalhes, empanada como sempre estava pela soberba de Lúcifer, pelo luxo de Sardanapalo e por uma cegueira congênita como a das toupeiras. Mas cessara de existir. Fora-se. A corte, desde aquele círculo interior exclusivo, até sua orla mais externa e podre de corrupção, dissimulação e intriga, fora-se em bloco. A família real também se fora. Sitiada no seu palácio e depois suspensa de suas funções. Eram as últimas notícias de Paris. Veio agosto de 1792 e Monsenhor, quer dizer, a corte dispersara-se em todas as direções. Como seria de esperar, o quartel-general e o ponto de encontro principal de Monsenhor em Londres era o Banco Telson. Disse que as almas dos mortos continuam a rondar os lugares que os corpos frequentaram, e Monsenhor, sem vintém, rondava o sítio onde seu ouro se amontoara um dia. Ademais, aquele era o lugar para onde convergiam as mais seguras e fidedignas notícias da França, e o mais rapidamente. Além disso, o Telson era conhecido pela sua munificência, tratava com a maior liberalidade os antigos clientes em desgraça. Por fim, aqueles nobres que tinham visto em tempo que a tempestade se aproximava e antecipado as pilhagens e confiscos, tinham feito previdentes remessas ao Telson e era possível ter notícias deles no banco. Cumpre acrescentar que a casa funcionava como uma espécie de bolsa de informações sobre a França, pois todo recém-chegado ia diretamente para lá desfiar seu rosário de infortúnios. Como isso já era considerado parte da ordem das coisas, e como o público assediava o estabelecimento em busca de notícias da França, o Telson passou a inscrever as mais recentes ou momentosas num cartaz que expunha na vitrine para conhecimento dos que passavam por Temple Bar. Numa tarde abafada, nevoenta, o Sr. Lorry estava sentado à sua mesa e Charles Darnay, de pé, falava-lhe em voz baixa. A sala outrora destinada às entrevistas com a casa foram convertidas em bolsa de notícias e vivia apinhada de gente. Faltava cerca de meia hora para o fim do expediente. Se bem que o senhor seja o homem mais jovem que jamais conheci, dizia Charles Darnay com alguma hesitação.
Tenho de insistir. Eu o compreendo muito bem. Acha que sou velho demais. O tempo é incerto, a viagem longa, os meios de transporte precários. O país está revirado e a cidade talvez não seja muito segura para o senhor. Meu caro Charles, disse o Sr. Lorry ao mesmo tempo jovial e confiante. Você tocou justamente em algumas das razões que impõem a minha ida. Não tenho tanto assim a temer. Ninguém vai fazer caso de um velho que já beira os 80 quando há tanta gente que vale mais a pena. Quanto a ser Paris hoje em dia uma cidade desorganizada, se não o fosse, por que deslocar alguém da nossa casa aqui para a nossa casa lá? Alguém que conheça bem a cidade e os negócios e que goze da confiança do banco. Quanto ao resto, tempo incerto, viagem penosa, inverno. Se eu não estivesse disposto a suportar pela casa, depois de tantos anos alguns incômodos, quem estaria? Preferiria ir eu mesmo, disse Charles Darnay impulsivamente, como se pensasse em voz alta. Ah, preferiria? Bonito conselheiro, exclamou o Sr. Lorry. Preferiria ir em pessoa? E logo o senhor, um francês. Bonito conselheiro. Meu caro Sr. Lorry, justamente por ter nascido na França é que o pensamento que eu não tinha intenção de manifestar aqui me ocorreu mais de uma vez. Quando a gente simpatiza com aqueles miseráveis e já lhes abandonou alguma coisa, falava agora com a ponderação e seriedade habituais. A gente acredita que talvez seja ouvido ou que tenha o poder de persuadir e pedir moderação. Ainda ontem à noite, quando o senhor saiu, eu disse a Lucy... Admira-me que tenha coragem de introduzir o nome de Lucy nesta conversa. De Lucy, quando pensa em ir à França? Penso, mas não vou, disse Charles Darnay com um sorriso. Seria mais a propósito de dizer quando o senhor pensa em ir à França. E eu vou, de fato. A verdade é, meu caro Charles, disse o Sr. Lorry, lançando um olhar à casa e baixando a voz, que você não imagina as dificuldades que temos para tratar dos nossos negócios por lá, do perigo que corre em nossos livros e arquivos. Só Deus sabe quanta gente ficará comprometida se alguns desses papéis forem apreendidos ou destruídos. E isso pode acontecer a qualquer momento. Quem poderá dizer se Paris não vai ser incendiada hoje ou saqueada amanhã? Uma judiciosa seleção desses documentos impõe-se sem mais tardança. Poderão ser enterrados, talvez, ou tirados de lá de algum modo, mas poucos estão em condições de fazer essa triagem. Talvez nenhum, senão eu, naturalmente. Tenho o direito de excusar-me quando o Telson sabe disso e diz isso. O Telson, cujo pão comi nos últimos 60 anos, só porque tenho as juntas um pouco duras. Que diabo! Sou um menino comparado a 5 ou 6 dos meus colegas. Admiro a juventude do seu espírito, Sr. Lorry, e a sua bravura. Tolices. Ademais, meu caro Charles, disse o Sr. Lorry com um novo olhar de esguelha para casa. Lembre-se que tirar coisas de Paris a essa altura dos acontecimentos, e não importa que coisas sejam, é quase impossível. E, no entanto, ainda hoje papéis e objetos preciosos nos foram trazidos. Olhe que falo em confiança. Não é profissional tratar disso mesmo com o senhor, mesmo ao pé do ouvido. Pelos mensageiros mais imprevisíveis, cada um dos quais arriscava a cabeça ao passar a fronteira. Em outros tempos, nossos pacotes iam e vinham com a mesma facilidade com que trafegam aqui na velha Inglaterra. Mas isso acabou. E o senhor pretende mesmo partir hoje? Sim, pretendo partir esta noite. A situação é grave e não admite delongas. E não leva ninguém com o senhor? Já me propuseram uma variedade de pessoas, mas não quero nem ouvir falar de nenhuma delas. Tenho a intenção de levar Jerry. Jerry é de há muito o meu guarda-costas nas noites de domingo e estou, por assim dizer, acostumado com ele. Ninguém poderá tomar Jerry por outra coisa senão por um bulldog inglês, sem nada na cabeça senão a defesa do seu dono contra um ataque qualquer.
Repito que admiro de coração sua galhardia e seu ânimo. Pois repito que são tolices. Quando eu houver executado essa pequena comissão, talvez aceite a proposta do Telson e aposente-me para viver como bem quiser e entender. Aí então poderei pensar em ficar velho. Esse diálogo decorreu junto à mesa do Sr. Lorry, sitiada por centenas de monsenhores que alardeavam futuras vinganças contra Raleigh. Era típico da aristocracia francesa no exílio, como também da aristocracia britânica mais ortodoxa, falar daquela terrível revolução como se fosse a única colheita debaixo dos céus, que amadurecera sem ter sido semeada, como se nada tivesse sido feito ou deixado de fazer para chegar àquele resultado. Como se os observadores daqueles milhões de seres miseráveis na França e dos recursos dilapidados ou mal empregados que poderiam ter feito a prosperidade deles, como se esses observadores não tivessem previsto, com anos de antecedência, o seu inevitável advento e não tivessem anunciado a catástrofe tal qual haviam chegar. Tanta leviandade e os projetos extravagantes de todos aqueles monsenhores para a restauração de um estado de coisas que se exaurira inteiramente por si mesmo, depois de exaurir o céu e a terra, eram difíceis de suportar sem alguma expostulação por um homem de cabeça no lugar e conhecedor da verdadeira situação. Com aquele vozeirio tonto nos ouvidos e o sangue a ferver-lhe na cabeça, Charles Darnay, que já se sentia vagamente inquieto, acabou tomado de impaciência. Um dos mais tagarelas era Stryver, o advogado da Suprema Corte Real de Justiça, já bem avançado no caminho da promoção, e por isso mesmo de uma eloquência sem par sobre o tema do dia. Expondo a Monsenhor, multiplicado por 1000 suas ideias de como exterminar e mandar pelos ares o terceiro estado, limpando-o da face da terra, de como viver sem ele para todo sempre e de como atingir muitos outros objetivos da mesma natureza. Tais ideias eram como aquela receita infalível para livrar o mundo das águias, botando-lhe sal no rabo. Darnay ouvia-o com um sentimento especial de reprovação, dividido entre o desejo de ir embora para não escutar mais nada e o de ficar para interpor uma palavra de bom senso quando o que seria de esperar ocorreu. A casa aproximou-se do Sr. Lorry e, deitando diante dele um envelope lacrado e sujo, perguntou-lhe se não descobrira ainda o paradeiro do destinatário. A casa pusera a carta tão perto de Darnay que ele viu o subscrito, e com prontidão inusitada, pois estava endereçada a ele mesmo, rezava. Muito urgente. A Monsieur le Marquis de Saint-Évremont, da França. Aos cuidados dos senhores Telson e companhia, banqueiros, Londres, Inglaterra. Na manhã do casamento, o Dr. Manette fizera um pedido expresso e premente a Darnay, que o segredo de seu nome ficasse inviolado entre os dois, a não ser que ele, Dr. Manette, o desobrigasse do compromisso. Ninguém mais o conhecia. Sua própria mulher ignorava-o e também o Sr. Lorry. Não, respondeu o Sr. Lorry à casa. E penso tê-lo mostrado o envelope a todos que se encontram aqui. Ninguém me soube dizer onde o cavalheiro pode ser encontrado. Os ponteiros do relógio já se dirigiam para a hora de fechar o banco, e os tagarelas em retirada passavam necessariamente diante da mesa do Sr. Lorry. A todos ele mostrou o envelope e a todos inquiriu. Monsenhor, na pessoa de cada um dos refugiados cheios de indignação e ardiz, olhou o envelope e, na pessoa desse e daquele, teve algo depreciativo a dizer em francês ou em inglês quanto ao marquês de endereço não sabido. Sobrinho, creio eu, de qualquer maneira, degenerado daquele refinadíssimo fidalgo morto por um sicário. Fico feliz em dizer que não o conheço pessoalmente. Um poltrão de um desertor, alguns anos atrás. Disse o monsenhor que fora extraído de Paris de ponta cabeça e meio sufocado pelo carregamento de feno com que o cobriam. Contaminado pelas novas doutrinas, disse um terceiro que olhava o caminho à frente através de um lonrão. Ele fez oposição ao tio e abandonou a propriedade à canalha quando a herdou por morte do marquês. Espero que pague o que merece. Hein?
Interveio o espalhafatoso Striever. Ele fez isso? É indivíduo dessa espécie? Pois vamos dar uma olhada no seu infame nome. Que o diabo o carregue. Darnay, incapaz de conter-se por mais tempo, tocou o ombro de Striever e disse: Eu conheço o homem. Conhece? Por Júpiter, disse Striever. Lamento pelo senhor. Por quê? Por que, Sr. Darnay? Pois não ouviu o que ele fez? Não há que perguntar por que nos tempos que ocorrem. Mas eu pergunto. Então, repito o que disse, Sr. Darnay. Lamento, e lamento que faça tais perguntas. Temos um indivíduo infectado pelo mais diabólico, mais pestilento e mais blasfemo dos códigos de comportamento público e privado jamais visto, que abandona suas propriedades ao rebotalho mais vil desta terra, a uma gente que mata por atacado, e o senhor me vem perguntar por que lamento que um preceptor de jovens o conheça? Pois bem, vou responder-lhe. Lamento por temer o contágio que pode advir da frequentação de um tal patife. Lembrando-se de que havia o segredo a guardar e contendo-se a custo, Darnay explicou. Talvez o senhor não saiba as razões desse cavalheiro. Mas sei como botá-lo contra a parede. Ao senhor, Sr. Darnay, disse Striever com rudeza. Se esse indivíduo for um cavalheiro, então eu não o entendo mesmo. Pode dizer-lhe isso como os meus cumprimentos. Pode dizer-lhe também de minha parte que, depois de abandonar sua fortuna e posição a essa malta sanguinária, não seria de admirar vê-lo à testa dos assassinos. Mas não, meus senhores, concluiu Striever, olhando em torno e estalando os dedos. Conheço suficientemente a natureza humana para dizer-lhes que jamais se verá sujeito dessa laia fiar-se em gente da espécie dos seus protégés. Não, meus senhores, ele já lhes terá dado as costas desde o começo da refrega e estará bem longe agora. Com essa peroração e um piparote final dos dedos, o Sr. Striever abriu caminho a cotoveladas até Fleet Street, cercado da aprovação geral dos seus ouvintes. O Sr. Lorry e Charles Darnay logo se viram sós com a debandada geral do banco. O senhor terá a bondade de encarregar-se da carta? Perguntou o Sr. Lorry. Uma vez que conhece o destinatário? Com prazer. Peço-lhe que explique que a comunicação nos foi dirigida na suposição de que teríamos elementos para encaminhá-la e que, desgraçadamente, já se encontra em nosso poder há algum tempo. Pois não. O senhor vai partir diretamente daqui? Sim, daqui, às 8. Volto então para desejar-lhe boa viagem. Descontente consigo mesmo, com Striever, com a maioria dos seus semelhantes, Darnay procurou um recanto mais tranquilo no Temple, abriu a carta e leu. Eis o que continha. Prisão da Abadia, Paris, 21 de junho de 1792. Monsieur le Marquis, depois de escapar por milagre da aldeia, fui preso, tratado com indignidade e violência e trazido a pé, é uma longa viagem, até Paris. Sofri muito na estrada. E não é tudo. Minha casa foi destruída, arrasada até os alicerces. O crime pelo qual me puseram na prisão, Monsieur le Marquis, é pelo qual terei de responder num tribunal e talvez perder a vida, se a sua generosa ajuda me faltar. É, dizem-me eles, de alta traição contra a majestade do povo, que prejudiquei no interesse de um emigrado. Em vão explico que agi por eles e não contra eles, segundo as ordens que o Senhor me deu. Em vão lhes digo que, antes do sequestro dos bens do emigrado, perdoei os impostos dos que não podiam pagar, não recebi mais aluguéis nem processei qualquer devedor. Sua única resposta a tudo isso é que agi como preposto de um emigrado. E onde está esse emigrado? Ah, bondoso Monsieur le Marquis, onde está esse emigrado? É o que repito em sonhos. Onde está ele? É o que clamo aos céus. Onde está que não me vem salvar? Nenhuma resposta. Ah, Monsieur le Marquis,
Dirijo-lhe agora este grito desesperado por cima do mar, esperando que chegue em tempo aos seus ouvidos, através do Banco Telson que toda a gente conhece aqui em Paris. Pelo amor de Deus, da justiça, da generosidade, da honra do seu nobre nome, eu lhe suplico, Monsieur Lemarques, que venha em meu socorro e me salve. Meu crime foi o de lhe ser fiel, oh, Monsieur Lemarques. Não me abandone agora, peço-lhe. Desta prisão de horrores na qual meu fim se aproxima a cada hora que passa, renovo, Monsieur Lemarques, as expressões do meu doloroso e infortunado devotamento. Seu aflito Gabelle. A difusa inquietação de que Darnay já era presa acordou violentamente com esse apelo. O perigo de um velho e bom servidor, cujo crime era unicamente o da fidelidade a ele e à sua família, confrontava-o como uma censura. E de tal modo a sentia que, enquanto caminhava de um lado para outro na rua do Temple, considerando a decisão a tomar, tinha vontade de esconder o rosto dos transeuntes. Sabia muito bem que, no seu horror ao fato que coroara as más ações e a má reputação da sua velha linhagem, no seu ressentimento suspicaz do tio, na aversão com a qual a sua consciência via o edifício das instituições degringolantes que tinha o dever de sustentar, agira sempre mal. Sabia também que, no seu amor por Lucy, renunciara de maneira assodada e incompleta ao seu lugar na sociedade, embora tal renúncia fosse coisa maduramente refletida e decidida. Sabia que deveria ter feito as coisas de outra forma, ordenadamente e cuidado de pormenores de execução para os quais não atentara, por enfado ou negligência. A felicidade do lar inglês que escolhera, a necessidade de ter uma ocupação regular, as mudanças do tempo, que se seguiam umas às outras tão depressa que os eventos de uma semana anulavam os da precedente e eram postos em questão pelos da semana seguinte. Todas essas circunstâncias pesaram nas suas decisões e a todas elas ele havia cedido, não sem um certo mal-estar, mas também sem lhes pôr resistência contínua e sustentada. Esperara o momento de agir. E esse momento lhe fugira sempre, enquanto a aristocracia francesa deixava o país por todos os meios possíveis e por todos os caminhos abertos e escusos, e suas propriedades entravam em curso de confisco e destruição. Seus nomes e títulos eram suprimidos, como ele sabia muito bem e, como sabia na França, qualquer das novas autoridades que poderiam desacreditá-lo por isso. Não oprimira ninguém, jamais mandara prender ninguém. Estava longe de ter usado a força para receber o que lhe era devido. Renunciara a muita coisa por vontade própria, lançara-se a um mundo em que não teria privilégios, conquistara nele o seu lugar e ganhava seu próprio pão. Monsieur Gabelle gerira as propriedades da família empobrecidas e sobrecarregadas, segundo suas instruções escritas de poupar os pobres, de dar-lhes o pouco que restava. O combustível que os grandes credores lhes deixavam no inverno, as colheitas que escapavam à ganância deles no verão. De tudo tinha prova, preto no branco, que poderia fazer valer agora. Com essa convicção, confirmou a desesperada resolução que se vinha formando nele. Iria a Paris. Sim, como Simba, o marujo, os ventos e as correntes o tinham posto na zona de influência da rocha imantada, e esta agora o atraía. Como resistir-lhe? Tudo que lhe vinha ao espírito apenas o levava cada vez mais firmemente no rumo do terrível ponto de atração. Sua inquietação latente e informe vinha da ideia central de que instrumentos perniciosos conduziam seu pobre país a rumos também perniciosos. E ele, que tinha certeza de saber melhor o que convinha à França, deixava-se ficar na Inglaterra sem tentar por fim as efusões de sangue e fazer prevalecerem a clemência e a bondade. Com sua inquietude em parte aplacada e em parte culpando-se ainda, ele chegou a comparar-se com aquele bravo cavalheiro inglês cujo sentimento do dever era tão forte. Essa comparação, injuriosa para si mesmo, fora logo seguida dos insultos de Monsenhor, numa de suas muitas personificações, e logo dos apodos de Stryver, mais grosseiros ainda e mais mortificantes por velhas razões pessoais. Por cima de tudo viera a carta de Gabelle, o apelo de um inocente, prisioneiro e em perigo de vida, ao seu senso de justiça, à sua honra e ao seu bom nome. A resolução estava tomada. Iria a Paris.
Sim, a rocha imantada o atraía. Havia que navegar para ela até que contra ela se esfacelasse o seu barco. Nada sabia da rocha e mal via o perigo. A intenção com que fizera o que fizera, mesmo incompletamente, apresentava-se diante dele sob um aspecto favorável que não podia deixar de ser reconhecido na França. Bastar-lhe-ia apresentar-se e fazer valer seus direitos. A gloriosa visão de fazer o bem, essa miragem de tantos espíritos corretamente formados, ergueu-se à sua frente. E ele chegou a entreter a ideia sedutora e falaz de vir a usar sua influência para repor aquela revolução desgarrada em curso mais seguro. Andando de um lado para o outro na rua, já com a resolução tomada, decidiu que nem Lucy nem o pai deveriam saber de nada até que ele tivesse partido. Lucy tinha de ser poupada da dor da separação, e o pai, sempre relutante, avesso a voltar seus pensamentos para o perigoso lugar de outrora, só deveria ter conhecimento do passo dado depois de dado, e não enquanto duvidoso e em suspense. Até que ponto a fluidez da sua situação podia ser atribuída a essa dificuldade que tinha o pai dela e ao temor que este sentia de reviver velhas associações de ideias ligadas à França na sua mente, era coisa que ele não discutia consigo mesmo. Mas também essa circunstância execrara influência na sua decisão. Andava de um lado para o outro concentrado até que chegou a hora de voltar ao Tellson para dizer adeus ao Sr. Lorry. Logo que chegasse a Paris, iria apresentar-se ao velho amigo, mas não devia dizer-lhe nada da sua intenção agora. Uma diligência com cavalos de correio achava-se pronta à porta do Tellson, e Jerry estava visível com botas e todo equipado. Entreguei a carta, disse Charles Darnay ao Sr. Lorry. Não quis ser intermediário de uma resposta escrita, mas o senhor aceitaria levar outra verbal? Sim, de bom grado, respondeu o Sr. Lorry. Se não for perigosa. Não é, embora o destinatário esteja preso na abadia. Qual o seu nome? Disse o Sr. Lorry com seu caderninho aberto na mão. Gabelle. Gabelle. E qual é a mensagem que devo transmitir ao infeliz prisioneiro Gabelle? Apenas isto. A pessoa recebeu a carta e virá. Alguma data? A pessoa pretende partir amanhã à noite. Algum nome? Nenhum. Darnay ajudou o Sr. Lorry a meter-se num grande número de paletós e mantas e saiu com ele da atmosfera aquecida do velho banco para o nevoeiro de Fleet Street. Muito carinho para Lucy e para a pequenina Lucy, disse o Sr. Lorry ao despedir-se. Tome bem conta das duas até que eu volte. Charles Darnay assentiu de cabeça, sorriu como se esperava dele e o coche deu partida. Naquela noite, era 14 de agosto, ficou acordado até tarde e escreveu 2 cartas ardentes. Uma para Lucy, explicando-lhe a forte obrigação que sentia de ir a Paris e mostrando-lhe longamente suas razões, para sentir-se confiante de que não correria qualquer risco pessoal com a viagem. A outra ao médico, confiando Lucy e a filha querida aos seus cuidados e estendendo-se nos mesmos tópicos com a mesma confiança. A ambos prometeu escrever para dizer que estava bem tão logo chegasse. Foi um dia pesado aquele último dia com eles. Era a primeira vez que tinha com relação ao Dr. Manette e a Lucy reservas mentais. Custava-lhe representar a inocente farsa de que pai e filha não tinham a menor suspeita. Mas um olhar afetuoso à sua mulher, tão atarefada e feliz, confirmou-o na resolução de nada contar-lhe do que pretendia. Estivera tentado a fazê-lo, tão estranho parecia-lhe agir em qualquer coisa sem o discreto apoio da esposa. E o dia passou veloz. No começo da noite beijou-a e a menina que tinha seu nome e que não lhe era menos querida que a mulher, dizendo que voltaria logo. Um encontro imaginário obrigava-o a ausentar-se por um momento. E, tendo preparado secretamente uma valise, com ela mergulhou no pesado nevoeiro da rua, o coração mais pesado ainda. A força invisível arrastava-o com um grande ímpeto agora. Ventos e marés puxavam-no com força para ela. Deixou as 2 cartas com um mensageiro de confiança para que não fossem entregues senão 1 hora antes da meia-noite. E foi a cavalo para Dover, onde começava a viagem.
Pelo amor de Deus, da justiça, da generosidade, da honra do seu nobre nome, escrevera ao prisioneiro. Com os termos desse apelo, fortificou o coração que desfalecia ao deixar para trás tudo que lhe era mais caro no mundo, rumando para a rocha imantada. Livro 3. Na tempestade. Capítulo 1. Em segredo. Lento era o progresso do viajante que demandava a Paris, vindo de Londres, naquele outono de 1792. As estradas já eram ruins e as carruagens e cavalos também, quando o infortunado rei da França ainda reinava em toda a sua glória. Mas, com os tempos mudados, havia mais obstáculos que estes. A cada porta de cidade ou aldeia, um bando de patriotas com seus mosquetões em alarmante estado de prontidão detinham qualquer pessoa que entrava ou saía, submetendo-a a acirrado interrogatório, examinando seus documentos, conferindo seus nomes em listas, deixando que passasse ou mandando-a de volta, mas também detendo-a segundo os ditames do seu capricho ou do que julgavam ser o interesse de sua república, una e indivisível. Liberdade, igualdade, fraternidade ou morte. Poucas léguas haviam sido percorridas por Charles Darnay em território francês, quando percebeu que naquelas estradas de província não havia esperança de voltar, a não ser que fosse declarado um bom cidadão em Paris. Acontecesse o que acontecesse dali por diante, tinha de ir até o fim. Uma aldeia que deixava para trás, por insignificante que fosse, uma barreira qualquer posta na estrada e franqueada, eram outras tantas portas de ferro que lhe fechavam o caminho de volta à Inglaterra. A vigilância universal que o envolvia era de tal ordem que, se tivesse sido apanhado numa rede ou se viajasse preso numa jaula, não se sentiria mais tolhido do que no seu cavalo. Não só essa vigilância geral o detinha 20 vezes no curso de uma etapa, como retardava a sua progressão 20 vezes por dia. Perseguiam-no para levá-lo de volta ao ponto de partida. Precediam-no para obrigá-lo a parar por antecipação. Cavalgavam com ele para vigiá-lo melhor. Depois de vários dias na França, estava ainda muito longe de Paris. Então, morto de fadiga, parou para dormir numa cidadezinha qualquer. Nada, exceto a carta do aflito Gabelle, escrita da prisão da abadia, o teria feito ir tão longe. No posto de guarda dessa aldeia, criaram-lhe tantas dificuldades que sentiu que sua viagem chegara a um ponto crítico. Por isso mesmo, não se surpreendeu quando foi despertado no meio da noite, no pequeno albergue para onde o tinham mandado até a manhã seguinte. Foi acordado por um tímido funcionário local e 3 patriotas armados de barretes vermelhos e cachimbos na boca que se sentaram na sua cama. Emigrado, disse o funcionário. Vou mandá-lo a Paris sob escolta. Cidadão, o que mais desejo é chegar a Paris, mas dispenso a escolta. Silêncio! Rosnou um dos barretes vermelhos, batendo nas cobertas com a culatra do seu mosquetão. Silêncio, aristocrata! É como diz o bom patriota aqui presente, disse o tímido funcionário. O senhor é um aristocrata e tem de ser escoltado, mas deve pagar pela escolta. Não tenho escolha, respondeu Charles Darnay. Escolha! Ouçam isso! Exclamou o mesmo barrete vermelho zangado. Como se não lhe fizéssemos um favor salvando-o do lampião. De novo, é como diz o patriota, disse o burocrata. Vista-se, emigrado. Darnay obedeceu e foi conduzido de volta à casa da guarda, onde outros patriotas de barretes vermelhos, de pano grosseiro, fumavam, bebiam e dormiam em torno de um fogo de acampamento. A escolta que lhe deram compunha-se de 2 patriotas, ambos de barrete com cordas tricolores, armados de fuzil e sabre que cavalgaram de um lado e de outro dele. O escoltado dirigia seu próprio cavalo, mas uma corda frouxa foi atada à brida e um dos soldados levava sua ponta enrolada no pulso.
Partiram nessa formação como uma chuva fina batendo-lhes no rosto. Iam a trote de dragões, barulhento contra as pedras desiguais da aldeia. Depois tomaram a estrada lamacenta. A não ser por suas mudanças de andadura e de montaria, assim percorreram a distância que os separava da capital, léguas e mais léguas de lamaçal fundo. Viajavam de noite, parando 1 ou 2 horas antes do amanhecer e dormindo de dia até o crepúsculo. Os 2 homens da escolta estavam tão miseravelmente vestidos que enrolavam palhas nas pernas nuas e cobriam os ombros de palha para protegerem-se da chuva. Afora o desconforto pessoal de viajar vigiado e o perigo que o fazia correr constantemente um dos soldados que estavam sempre bêbado e levava o fuzil de maneira descuidada e imprudente, Charles Darnay não se deixou atemorizar seriamente. Ponderava consigo mesmo que as precauções dos patriotas não podiam ter relações com os méritos de um caso individual que ainda não fora exposto e de declarações confirmáveis pelo prisioneiro da abadia ainda por fazer. Mas ao chegarem à cidade de Beauvais, o que aconteceu à tarde quando as ruas se enchem de gente, não pôde deixar de ver que as coisas começavam a ficar alarmantes. Uma verdadeira multidão, visivelmente hostil, juntou-se para vê-lo desmontar no posto de muda, e muitas vozes gritaram: "Abaixo o emigrado!" Ele permaneceu na cela, considerando que era ainda o lugar mais seguro, e disse: "Emigrado, meus amigos? Pois não veem que aqui estou, na França, por minha livre e espontânea vontade?" "Pois não passa de um maldito emigrado!" berrou um ferrador de cavalos, abrindo caminho por entre o povo de martelo em punho. "E de um maldito aristocrata!" O encarregado da muda interpôs-se entre o homem e a brida do animal, a que ele visava certamente, e disse para acalmá-lo: Deixe estar. Ele será julgado em Paris." "Julgado!" respondeu o ferrador, brandindo o martelo. "Sim, e condenado como traidor." A multidão rugiu seu apoio. Fazendo parar o encarregado da muda que, segurando a montaria pela brida, virava a cabeça do animal para que ele entrasse no posto, o patriota bêbado, de corda enrolada no pulso, contemplava calmamente a cena do alto da sua cela. Darnay disse logo que conseguiu fazer-se ouvido: "Amigos, vocês se enganam ou estão sendo enganados. Não sou um traidor." "Ele mente!" gritou o ferrador. "Depois do decreto, é um traidor. Sua vida já não lhe pertence, é do povo." Darnay viu nos olhos da multidão que, num instante, ela se lançaria sobre ele. Mas já o encarregado da muda fazia o animal entrar no pátio, a escolta fechou os flancos, cavalgando bem junto dele, e a porta dupla foi trancada e barricada. O ferrador ainda deu uma boa martelada nela e o povo resmungou. Mas foi tudo. "Que decreto é esse que falavam?" perguntou Darnay ao encarregado da muda, que permanecera de pé ao lado dele depois de receber os seus agradecimentos. "O que autoriza a venda dos bens dos emigrados." "E de quando é?" "Do dia 14. "O dia em que deixei a Inglaterra?" "Todo mundo diz que virão outros, se é que não estão prontos, banindo todos os emigrados e condenando à morte os que voltarem. Foi o que ele quis dizer quando gritou que sua vida não lhe pertence." "Mas esses decretos já saíram?" "Como vou saber?" disse o homem, dando de ombros. "Pode ser, mas também pode não ser. Dá tudo na mesma. E poderia ser diferente." Descansaram em camas de palha num sótão até o meio da noite e seguiram viagem quando a cidade dormia. Dentre as muitas mudanças estranhas em coisas antes familiares que tornavam a viagem irreal, a falta geral do sono não era das menores. Depois de cavalgar longamente em estradas desertas e enfadonhas, chegavam a um grupo de casebres, não às escuras como seria de esperar, mas brilhantes de luzes, e encontravam o povo a dançar como fantasmas no meio da noite, girando numa ciranda infernal em torno de uma árvore da liberdade, pequena e enfesada, ou cantando em coro uma canção patriótica. Felizmente, dormiram em Beauvais naquela noite, o que permitiu que saíssem da cidade em paz.
E de novo, mergulharam na estrada solitária e melancólica, tilintando seus arreios na chuva ou no frio temporão por entre campos empobrecidos que nada tinham dado naquele ano, cuja monotonia era interrompida de espaço em espaço pelas ruínas enegrecidas de casas incendiadas ou pela aparição intempestiva de patrulhas de patriotas que tocaiavam os caminhos e de súbito atravessavam a frente dos cavalos. Haveria patrulhas dessas por toda parte. A luz do dia os viu, enfim, sob os muros de Paris. A barreira estava fechada e fortemente guardada quando eles a alcançaram. "Onde estão os papéis do prisioneiro?" perguntou com um ar resoluto o responsável pela guarda que um sentinela fora chamar. Chocado pela palavra, Charles Darnay pediu ao homem que atentasse para o fato de ser ele um viajante comum, livre, e um cidadão francês escoltado apenas por causa da situação do país. Disse também que pagara pela escolta. O personagem não fez o menor caso dele. Limitou-se a repetir: "Onde estão os papéis do prisioneiro?" O patriota bêbado os tinha debaixo do barrete e mostrou-os. Lendo a carta de Gabelle, o personagem responsável pela guarda mostrou alguma confusão e surpresa e olhou para Darnay com maior atenção. Sem dizer mais qualquer palavra, deixou escolta e escoltado e entrou no posto de guarda. Os outros permaneceram montados do lado de fora da porta. Olhando em torno naquela pausa de incerteza, Charles Darnay observou que a porta de Paris estava guardada por uma guarnição mista de soldados e patriotas e que estes eram em muito maior número. E que, enquanto o ingresso na capital parecia fácil para as carretas e carroças dos camponeses que traziam suprimentos e para veículos da mesma espécie, a saída, mesmo para gente muito modesta, parecia difícil. Uma verdadeira multidão de homens e mulheres, para não falar em animais e carros de várias espécie, esperava em confusão. A revista era, porém, tão estrita que eles filtravam pela barreira muito lentamente. Alguns, cientes de que sua vez não chegaria logo, deitavam-se para dormir no chão nu ou fumavam, enquanto outros conversavam em grupos ou flanavam pelas imediações. O barrete vermelho e a cocarda tricolor eram de uso geral tanto entre os homens como entre as mulheres. Depois de esperar uma boa meia hora e de tomar nota de todas essas coisas, Charles Darnay viu-se confrontado pela mesma autoridade que ordenou a guarda abrir a barreira. Em seguida, o responsável deu aos 2 patriotas da escolta, o sóbrio e o ébrio, um recibo pelo prisioneiro e pediu-lhe que desmontasse. Darnay obedeceu, e os 2 patriotas, puxando o cavalo dele, viraram-lhe as costas e se foram sem entrar na cidade. Darnay penetrou numa sala que cheirava a vinho barato e fumo, onde havia soldados e patriotas dormindo e acordados, embriagados e sóbrios, e em vários estados intermediários, uns de pé, outros por terra. A luz da casa da guarda, que em parte provinha das lâmpadas de querosene da noite, já broxuleantes, e em parte do dia que começava a nascer encoberto, era de condição tão incerta quanto o resto. Diversos livros de registro achavam-se abertos em cima de uma escrivaninha e um oficial de aspecto grosseiro sombrio presidia. "Cidadão Defarge", disse ele ao guia de Darnay, preparando-se para escrever. "Esse é o emigrado Evrémonde?" "Ele mesmo." "Sua idade, Evrémonde?" 37. "Casado, Evrémonde?" "Sim." "Onde?" "Na Inglaterra." "Claro." "Onde está sua mulher, Evrémonde?" "Na Inglaterra." "Sem dúvida. Ficará na prisão de La Force." "Justos céus!" exclamou Darnay. "Em virtude de que lei? E qual o crime?" O oficial levantou os olhos do papel por um momento. "Temos novas leis, Evrémonde, e novos crimes, desde que saiu." Disse-o com um sorriso duro e continuou a escrever. "Rogo considerar que vim por minha vontade em resposta a esse apelo escrito de um compatriota que está à sua frente.
Peço unicamente que me permita responder-lhe e no mais curto prazo. Não é um direito meu? Emigrados não têm direitos, Evrémonde. Foi a resposta. Impassível, o oficial continuou a escrever até terminar. Leu o que escrevera. Secou a tinta com areia e passou o papel a Defarge, dizendo: em segredo. Com a ordem de prisão, Defarge fez sinal ao prisioneiro que o seguisse. O prisioneiro obedeceu e uma guarda de 2 patriotas armados os acompanhou. Foi o senhor, disse Defarge em voz baixa enquanto desciam os degraus da casa da guarda para entrar em Paris. Foi o senhor quem se casou com a filha do doutor Manette, outrora prisioneiro da Bastilha, hoje desaparecida? Sim, respondeu Darnay encarando-o surpreso. Meu nome é Defarge. Sou dono de uma loja de vinhos no Faubourg Saint-Antoine. É possível que tenha ouvido falar de mim. Minha mulher foi à sua casa para encontrar o pai? Sim. A palavra mulher valeu como um lembrete para Defarge, que disse com súbita impaciência: em nome dessa cortante novidade que se chama guilhotina, por que diabo voltou à França? O senhor me ouviu faz um minuto. Não acredita que eu tenha dito a verdade? Uma verdade fatal para o senhor, respondeu Defarge com o senho franzido. De fato, sinto-me desorientado. Tudo aqui mudou tanto, tudo isso é tão inesperado, tão brusco e injusto que me sinto deveras perdido. O senhor me faria um pequeno obséquio? Nenhum, disse Defarge, sempre olhando para frente. O senhor me responderá a uma simples pergunta? Talvez. Depende da natureza da pergunta. Fale. Nessa prisão, para onde estou sendo mandado tão injustamente, terei alguma comunicação com o mundo exterior? O senhor verá. Ou ficarei enterrado vivo, prejulgado sem qualquer meio de apresentar meu caso, minha defesa. O senhor verá. Mas, e se ficar? Outros estiveram sepultados em prisões piores antes. Mas nunca por mim, cidadão Defarge. Defarge não respondeu. Lançou-lhe apenas um olhar sombrio e continuou a caminhar em silêncio. Quanto mais fundo ele mergulhasse nesse obstinado silêncio, menos esperança haveria de que se deixasse enternecer, por pouco que fosse, ou assim pensou Darnay, que por isso se apressou em dizer: é da maior importância para mim. O senhor o sabe melhor do que eu, cidadão. Comunicar-me com o senhor Lorry do Banco Telson, um cavalheiro inglês que se encontra no momento em Paris. É preciso que ele saiba que estou na prisão de La Force. O senhor fará isso por mim? Não o farei. Não farei nada pelo senhor. Meu dever é para com o meu país e para com o povo. Jurei servi-los contra o senhor. Não farei nada pelo senhor. Charles Darnay julgou inútil insistir. Acresce que seu orgulho estava ferido. Assim, caminharam calados. E ele pôde observar como a população parecia acostumada a ver passar prisioneiros pelas ruas. Mesmo as crianças não prestavam atenção. Uns poucos transeuntes viraram a cabeça para vê-lo. Outros o ameaçaram com gestos, aristocrata que era. O fato de que um homem bem vestido estivesse a caminho da prisão não lhes parecia mais extraordinário do que ver um operário em roupas de operário indo para o trabalho de manhã. Quando passaram por uma rua estreita, escura e muito suja, um morador exaltado, de pé num banco, arengava um magote de gente não menos excitada. Sobre os crimes cometidos contra o povo pelo rei e pela família real. Darnay ouviu apenas umas poucas palavras, mas foi assim que ficou sabendo que o rei estava preso e que todos os embaixadores estrangeiros tinham deixado Paris. Na estrada, exceto em Beauvais, nada ouvira. A escolta e a vigilância geral tinham-no completamente isolado. Que cair em perigos muito maiores do que os que considerara quando ainda na Inglaterra, já sabia. Esses perigos se tinham acumulado e espessado em volta dele e poderiam crescer ainda mais e mais depressa.
era forçado a admitir que não teria provavelmente viajado se pudesse prever os acontecimentos dos últimos dias. E, no entanto, seus receios não eram assim tão sombrios como parecem a essa distância. Por ameaçador que fosse o futuro, era ainda o futuro desconhecido e, por isso mesmo, comportava esperança. O horrível massacre de dias e noites que, em breve, em poucas voltas dos ponteiros no mostrador do relógio, deixaria uma grande marca de sangue naquele período bendito da colheita, achava-se tão longe do espírito de Darnay como se estivesse para acontecer 100.000 anos mais tarde. A tal novidade cortante do gênero feminino conhecida como a guilhotina era ainda desconhecida para ele. O próprio povo só a conhecia de nome. Os horrores que adviriam não passavam sequer pela cabeça dos seus futuros autores. Como poderiam, então, ocorrer a um espírito doce e afável como o do nosso herói? Sabia que ia ser tratado injustamente, que ficaria cruelmente separado da mulher e da filha. Já não se tratava de uma probabilidade, mas de uma certeza. Afora isso, porém, não temia nada de preciso. Com esse peso na alma, e que já era fardo bastante para um prisioneiro, foi que ele entrou no pátio de La Force. Um homem de cara entumecida abriu o postigo da porta e Defarge lhe apresentou o emigrado Evrémonde. Que diabo? Outro? Quantos mais vão mandar para cá? Disse o homem de cara entumecida. Defarge não respondeu. Guardou o recibo e retirou-se como seus 2 compatriotas. Que diabo, repito! Exclamou o carcereiro quando ficou outra vez sozinho com a mulher. Quantos mais? A mulher, que não tinha resposta a dar a uma pergunta retórica como aquela, disse apenas: Paciência, meu velho. 3 carcereiros que acorreram em resposta à sineta que ela tocara fizeram eco a essas palavras e um deles acrescentou: Por amor à liberdade! Expressão que soava deslocada em tal lugar. A prisão de La Force, escura e suja, era um lugar sinistro com um cheiro horrível de sonos mal dormidos. É extraordinária a rapidez com que o fétido odor do sono aprisionado se faz logo manifesto em lugares desses quando mal cuidados. E, em segredo, além de tudo, resmungou o carcereiro examinando o papel. Como se já não estivéssemos lotados. Mal-humorado, enfiou o papel numa pasta, e Charles Darnay teve de esperar meia hora que ele se dispusesse a levá-lo. Matou o tempo andando de um lado para o outro na sala que era abobadada, ou descansando num banco de pedra. Guardavam-no lá, em todo caso, para que seus traços se gravassem na memória do chefe dos subordinados. Vamos, disse aquele, por fim apanhando as suas chaves. Venha comigo, emigrado. Por escadas e corredores escuros, Darnay seguiu e muitas portas se abriram e fecharam às suas costas antes que chegassem a uma câmara baixa, de teto abobadado, cheia de prisioneiros de ambos os sexos. As mulheres achavam-se sentadas a uma mesa comprida. Liam, escreviam, costuravam, bordavam, faziam tricô. Os homens que não estavam postados por detrás das cadeiras das mulheres passeavam pela sala. Na instintiva associação da palavra prisioneiro com crime e vergonha, o recém-chegado teve diante da companhia um movimento instintivo de recuo. Mas, para coroar a irrealidade da sua cavalgada fantástica até aquele lugar, todos se levantaram para saudá-lo com todo o refinamento de maneiras do tempo, com toda a graça e cortesia da boa sociedade. Tão estranhos pareciam esses requintes na atmosfera da prisão. Tão espectrais ficavam na imundície e miséria através das quais eram vistos, que Charles Darnay imaginou-se numa assembleia de mortos. Eram todos fantasmas. O fantasma da beleza, o da grandeza, o da elegância, o do orgulho, o da frivolidade, o do espírito, o da juventude, o da idade provecta, todos à espera do sinal de debandada, todos voltando para ele, olhos mudados pela morte que morreram ao entrar ali. Darnay ficou petrificado.
O carcereiro-chefe de pé ao seu lado e outros carcereiros que iam e vinham pela sala, que não teriam parecido insólitos no exercício natural de suas modestas funções, aparentavam uma grosseria tão extravagante ao lado daquelas mães dolorosas, daquelas filhas em botão, entre as quais não faltava a coquette, a jovem beldade, a mulher madura de educação apurada, que a inversão da ordem das coisas, de toda a experiência e de toda a verossimilhança daquela reunião de sombras ficava realçada ao mais alto grau. Sim, eram fantasmas todos. A febril cavalgada noturna na sua irrealidade nada mais era que o progresso de uma doença, de um delírio, que culminava ali naquele reino de lúgubres espíritos desencarnados. Em nome de todos os meus companheiros de infortúnio aqui reunidos, disse um fidalgo de aspecto e aprumo de corte adiantando-se para ele, tenho a honra de dar-lhe as boas-vindas à La Force e, ao mesmo tempo, apresentar-lhe pêsames pela calamidade que o trouxe a nosso convívio. Que tudo termine logo e de maneira favorável. Permita que lhe pergunte, o que seria uma impertinência a Lures, mas de nenhum modo aqui? Seu nome e condição? Charles Darnay acordou do atordoamento em que se achava e apresentou-se tão bem quanto pôde. Espero, disse o fidalgo, acompanhando o carcereiro com os olhos, que não esteja em segredo. Mas estou. Ouvi deles essa expressão, embora não saiba o que quer dizer. Ah, que lástima. Lamentamos muito. Mas não se deixa abater? Vários dos nossos estiveram em segredo no começo, mas a coisa durou pouco. Disse e elevou a voz. Lamento dever anunciá-lo à sociedade. Em segredo. Houve um murmúrio de comiseração enquanto Charles Darnay cruzava a sala até uma porta gradeada onde o carcereiro esperava. Muitas vozes, dentre as quais as doces vozes das mulheres, cheias de compaixão, desejaram-lhe boa sorte e coragem. Ele se voltou ainda uma vez da porta para agradecer-lhes de coração. Depois a porta fechou-se sob a mão do carcereiro e as sombras sumiram-se da sua vista para sempre. A porta gradeada dava para uma escada de pedra que conduzia a um andar superior. Quando tinham subido 40 degraus, embora fosse prisioneiro apenas há meia hora, ele os contou, o carcereiro abriu uma porta baixa e negra e passaram para a solitária. Era uma cela fria e úmida, mas não escura. É sua. Por que devo ficar só? Como vou sabê-lo? Posso comprar papel, pena e tinta? Não são as ordens que recebi. O senhor vai ser visitado e poderá então pedir esses artigos. Por enquanto pode comprar comida. Nada mais. Na cela havia uma cadeira, mesa, um colchão de palha. Enquanto o carcereiro inspecionava esses objetos e as 4 paredes, antes de retirar-se, o prisioneiro apoiado ao muro teve uma ideia absurda. Que um homem tão inchado no rosto como no corpo parecia um afogado. Quando se foi, o espírito de Darnay continuou a divagar. Agora sou eu o morto. Depois, examinando a palha infestada de insetos, deu-lhe as costas nauseado e pensou. Os vermes também pululam no corpo logo depois da morte. 5 passos por 4,5. 5 passos por 4,5. 5 passos por 4,5. Contou andando pela cela. Para lá, para cá. Contando e medindo. E o confuso rumor da cidade vinha-lhe como um rufar de tambores surdos aos quais se acrescentasse um tumulto de vozes. Ele fazia sapatos, fazia sapatos, fazia sapatos. E pôs-se de novo a contar e a medir e a andar cada vez mais depressa para livrar-se daquela obsessão. Essas sombras que se desvaneceram quando a porta fechou, havia entre elas o vulto de uma senhora vestida de negro que se enquadrava no vão de uma janela. E a luz lhe punha uma espécie de ralo na cabeleira loura. Parecia-se com... Vamos cavalgar ainda, pelo amor de Deus, por essas aldeias iluminadas, cujos habitantes não dormem. Ele fazia sapatos. Fazia sapatos. 5 passos de comprimento por 4,5 de largura.
Com esses retalhos de frases que emergiam misturados do fundo de sua mente, o prisioneiro dava voltas depois de volta na masmorra, cada vez mais depressa, contando e recontando obstinadamente. E o rumor da cidade foi mudando. Semelhava ainda um rufar longínquo de tambores, mas no tumulto de vozes que se mesclava a esse rumor, distinguia a queixa de vozes familiares. Nota 21. Dickens tinha o hábito de visitar prisões onde quer que fosse. Nota do tradutor.